eu já mudei a linha, né, das coisas que eu gostaria de falar umas 3 vezes, né? Porque eu falei, puxa vida, né? O que é a gente pensar em inspiração? E é um pouco estranho também a gente se voltar a falar de coisas da gente mesmo. É engraçado que tem uma coisa assim, quando você está tendo que fazer uma palestra, alguma coisa, a gente precisa vigiar para não ficar puxando assuntos pessoais. Quando a gente quer falar da gente mesmo, a gente fica vigiando para não ficar puxando citação o tempo inteiro, né? Então a gente tem que ficar nesse exercício. E eu escolhi falar um pouco sobre os projetos que a gente tem desenvolvido aqui no IBILSE, que são 2 projetos principais, né? O projeto que a gente chama de Rosa Choque e o projeto que é o Mulheres no Plural. Esses 2 projetos são projetos de ações afirmativas em que a gente está querendo pensar a respeito das mulheres, da situação das mulheres e de incentivo às mulheres, no caso do Rosa Choque, em especial para a carreira das ciências exatas. Eu não combinei com a Manuela, mas ela introduziu aquilo que eu queria dizer de uma forma muito interessante, trazendo esses números a respeito das mulheres nas ciências, das mulheres na universidade. E aí eu tenho essa pergunta, né? A primeira coisa, né? Por que nós precisamos de ações afirmativas que incentivem as meninas para as ciências exatas? Se eu estou falando desses projetos, por que a gente precisa dessas ações afirmativas? E acho que a Manuela trouxe de uma forma bem legal esses números, né? Nós já somos quase, quando a gente pensa, por exemplo, na pós-graduação, ela trouxe um número de 47%, dependendo do ano, dependendo do período, nós já somos mais ou menos 50%. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Isso é um grande avanço, né? Um avanço por quê? Se a gente considerar que no nosso país nós entramos muito tardiamente na escola, né? Essa ideia de que a gente, o ensino básico valia, basta saber escrever, e às vezes até nem saber escrever, porque se a nossa perspectiva era de casamento, né, de casar e de criar os filhos, você não precisava pensar nessas questões de estudo. Então nós entramos muito tardiamente na escola. E a gente olhar hoje e pensar que nós já somos mais ou menos 50%, que é o que deveríamos ser em qualquer lugar, né? Se nós somos mais ou menos 50% da população, a gente devia estar representada 50% em todos os lugares, inclusive na universidade. Muito bem, já somos mais ou menos na pós-graduação 50%. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas quando a gente vai para as áreas, a coisa muda muito. Se na biologia a gente tem um número maior de meninas, se a gente tem nas ciências humanas um número maior de meninas, quando a gente vai para as áreas de engenharia e de ciências exatas, a coisa muda completamente. E mesmo na ciência biológica, vocês vão reparar que é o seguinte, quando eu falo biologia no geral, eu tenho mais meninas. Quando eu vou na medicina, eu também posso ter, mas se eu vou aprofundando nas carreiras de maior prestígio, eu vou virando e vou tendo mais homens. Um exemplo só, quantos cardiologistas a gente conhece? Não é? Então, quanto mais prestígio, quanto mais alto na carreira, a gente vai tendo menos mulheres, né? E a gente já sabe também que há uma diferença biológica entre nós, né? Acho que nessa altura do campeonato todo mundo já viu que tem uma diferença, né? Claro. Mas a gente sabe também que nós somos criados, né? A nossa cultura, a nossa família, a nossa escola trata de maneira diferente meninos e meninas, né? Quer seja nos brinquedos, quer seja nas expectativas, quer seja nas posturas que a gente acha que deve ter ou não. E aí entra a grande questão, né? Por que a gente está tão pouco representada? E o salto que a gente precisa dar é nesse sentido. Temos uma diferença, sim, mas extrapolar que essa diferença ela não dá conta de responder para a gente por que, por exemplo, nós temos menos meninas na carreira científica. E eu trouxe algumas palavras que acho que sintetizam um pouco o que a gente quer dizer. Para esse termo, eu trouxe a palavra desnaturalizar. Tanto
tanto para homens como para mulheres, a gente precisa de um processo de desnaturalização. E o que eu estou chamando de desnaturalização? A gente não pode aceitar que fala assim, tem pouca menina na física. Mas é porque é menina. Ela não gosta de física. Mas porque ela é menina. O menino não pode chorar. Mas ele é menino, né? Então a gente não pode aceitar como natural essas questões. Há coisas que são naturais do feminino e do masculino? Sim, há. Vou dar um exemplo óbvio, tá? Parir e amamentar é do feminino, pelo menos por enquanto, né? Não sei onde vamos em termos de avanços, de mudanças, mas é o natural da espécie, do biológico, né? De tudo mais. Mas vejam como a gente facinho transforma essa questão que é natural e extrapola. Parir e amamentar é da mulher, mas aí a gente já vai dar banho, cuidar da papinha, sacudir, acordar de noite, também fica para a gente, né? Do natural, para eu pular para aquilo que pode ser tranquilamente aprendido, a gente faz com a maior facilidade, né? E outra coisa, certamente, todo mundo sabe aqui qual foi o primeiro presente que a gente ganhou. Isso não é pouca coisa, né? Eu sacudo o nenê desde o dia que eu tinha 1 ano de idade, não é? Porque você já ganha a bonequinha e já sai brincando por aí. E aí, quando a gente cresce, olham para a gente e falam assim, olha, ela tem jeito com criança, né? E para os meninos falam assim, ele não tem jeito com as crianças, né? Então, obviamente que a gente está dizendo que não é isso só que determina, mas cada um vai dando a sua pequena contribuição, colocando o seu pequeno tijolinho para que a gente vá constituindo quais são os nossos papéis e acreditando que esses papéis são da natureza. O grande lance de ser natureza ou ser da cultura é que aquilo que é cultural a gente consegue mudar, né? Com muito mais tranquilidade. A natureza também, né? Mas eu diria que a natureza a gente ainda tem uma ideia de um destino, daquilo que é natural, então isso é tratado de uma forma diferente. Mas certamente o social é alguma coisa que a gente pode interferir de uma forma muito ampla. Nos projetos, um dos projetos que a gente tem, que se chama Rosa Choque, a gente trabalha com 3 pontos principais, 3 ações principais. Eu vou falar do projeto, mas porque eu entendo que essas ações a gente consegue extrapolar para outras questões da nossa vida. No projeto, a gente incentiva as meninas a fazerem uma feira de ciências, a gente incentiva as meninas a discutirem questões do feminismo e a gente incentiva também as meninas a encontrarem, a conhecerem cientistas. A respeito da feira de ciências, a ideia é que elas possam lidar com a física, com a química, com a biologia, fazer experimentos, mexer com essas coisas, sem esse breque, sem essa ideia que a gente tem muitas vezes de que isso é uma coisa de menina. De menino, desculpem. Reparem o seguinte, quando a gente pensa em cuidar da casa, fazer trabalhos manuais, cuidados com o bebê, a gente pensa, e a cozinha, por exemplo, a gente pensa nas mulheres, né? Quando isso passa para um âmbito, por exemplo, de cuidar da casa para cuidar de uma empresa, da cozinha para a química, do trabalho manual para a engenharia, da administração do lar para uma administração maior, aí ele vira coisa de homem, né? Então, você vê, até esse conceito que a gente tem do que é natural, seria muito mais natural que a gente falasse, bom, os melhores médicos deveriam ser mulheres, né? Por quê? Porque estão acostumados com cuidado, né? Mas aí não, e aí a gente inverte, e aí a gente vai vendo a perversidade dessa questão. E nessa linha das ciências, quem está mais perto, quem conhece, então a gente vai ver o quanto, por exemplo, para as meninas, a questão do laboratório, a questão de montagem de coisas, é um negócio que é afastado, que não é para elas. E essa é a ideia que a gente tem a respeito da Feira de Ciências e do incentivo para elas. Quero trazer uma coisinha pessoal, né? O meu pai fazia pequenos concertos, né? E ele tinha uma mala, né, de ferramentas que era maravilhosa, né? Muito mais legal do que a mala de bordados, né? Tinha alicate, tinha prego, tinha umas coisas assim muito legais. E eu pensei nisso foi justamente quando estava preparando isso daqui para vocês, né? Que eu me lembrei que quando eu era pequena, eu falava que eu queria ir ajudar meu pai a fazer os pequenos concertos dele.
ele achava tudo bem, deixava eu brincar com a mala, né? Falava não, eu falava que ia, estava tudo bem. Ele me enganou, nunca me levou, né? Porque depois eu fiquei grande, cobrei, né? Falei, não, eu quero ir. A hora que eu estava lá, não, eu vou. Falei, não vai. Mas o meu pai fez uma coisa muito legal. Quando eu era pequena, ele nunca achou ruim. Falava, você vai? Não, vai sim, está tudo bem, né? Quer mexer na mala? Pode mexer também. Talvez teria sido exigir demais dele que quando eu crescesse ele deixasse eu ir. Mas, de qualquer forma, isso não era tratado assim como uma coisa absurda, né? E não, de novo, que isso tenha sido uma coisa direta, que a gente possa considerar isso como uma coisa tão direta, mas eu fico pensando também, né, o quanto isso também contribuiu para que, quando eu pudesse ficar adolescente, eu tivesse escolhido, por exemplo, ter feito uma escola técnica. Eu fiz a escola técnica de telecomunicações. E achava muito legal fazer aquilo. Apanhei bastante, mas fazia, né? E quando foi para escolher mesmo o curso que ia fazer na graduação, eu fiquei em dúvida entre a engenharia e a física. E só não fui para a engenharia porque tinha passado na física numa escola pública, né, numa universidade pública, que eu achava que era muito mais interessante. E a física eu gostava demais. E, nesse aspecto, eu acho que meu pai foi muito interessante, muito legal, em que essas coisas não eram um problema exatamente para ele. Outro ponto interessante, e a palavra, né, que eu queria colocar aqui para a Feira de Ciências, é essa ideia do desmistificar. Desmistificar é a gente tirar um pouco o mistério, tirar essa impossibilidade. Eu posso, sim, fazer experimento. Não tenho tanta habilidade, porque lidei com outras coisas durante a minha vida inteira, mas posso, sim. Posso aprender a mexer num equipamento, posso construir uma placa, posso construir um equipamento, posso consertar um equipamento, se assim eu desejar, né? Então, essa ideia de que isso está muito distante de mim, que eu não posso, a gente pode estar mudando e precisa estar pensando nisso. O outro aspecto importante que a gente discute no projeto é a linha em que a gente fala sobre os feminismos, e eu não errei, né? É feminismos mesmo, né? Porque é plural, porque a gente tem diversas linhas, porque a gente tem diversas vertentes, isso é importante a gente pensar. E a situação atual da mulher. Normalmente, quando a gente fala de feminismo, infelizmente, talvez até propositalmente, a vertente, sempre que aparece, é uma vertente muito mais radical, que nem é, na verdade, a que a gente tenha mais, mas, de qualquer forma, também não tem problema em a gente ser mais radical. A ideia principal é que a gente tem muitas vertentes e, principalmente, a ideia principal do feminismo é que a gente está falando de direitos e deveres iguais. Quer seja de uma forma mais radical ou menos radical, acho que o ponto principal que nos une, ou que deve nos unir, é isso. E a gente precisa conhecer para poder identificar. Muitas das meninas, das pessoas no geral, têm uma ideia super preconceituosa em relação ao feminismo e ficam com uma ideia, às vezes, muito distorcida, de que a gente quer trocar, né? Os homens mandaram até agora é a nossa vez, né? Então agora a gente manda. E a ideia não é essa, né? A gente quer uma luta, uma ideia de que seja uma igualdade, né? Uma possibilidade da gente ter direitos e deveres iguais. Então, isso é bom. E isso é bom para as mulheres e bom para os homens. Quando a gente pensa no machismo, a gente não pode esquecer que essa é uma condição da nossa sociedade. Não significa que a gente sofra de maneira igual aos homens, mas todos nós sofremos. As mulheres de uma maneira diferente, maior, mas os homens também sofrem. Quando você tem papel pré-determinado, é ruim para todo mundo, né? Coitada da menina que quer ser engenheira, coitada da menina que enfrenta as questões no laboratório, ou na engenharia, ou na física, ou em cursos que são prioritariamente masculinos. Mas também coitado do menino que quer fazer balé, coitado do menino que quer trabalhar na educação infantil, né? Então, obviamente, de novo, não é a mesma coisa, porque se a gente tem uma sociedade machista, ela vai dar privilégios para os homens, mas os homens não se enganam, porque você ter também um papel e um monte de coisas que você não pode fazer, é sofrimento também. Então, uma sociedade mais igualitária, parceiros e parceiras que estão num pé melhor, em que a gente pode estar juntos, realmente em pé de igualdade, é bom para todo mundo. Nesse sentido, eu também quero lembrar rápido, né, que meu tempo está acabando, da minha mãe, né, já que era uma coisa pessoal, queria só lembrar, minha mãe era uma mulher simples, mas gostava muito de ler.
E eu me lembro sempre que ela falava assim, mesmo na simplicidade dela, ela dizia assim, olha, casamento não é emprego, né? E ela falava assim, você tem que se manter. Então, a questão do estudo, para ela, sempre foi muito importante. Inclusive, ela brincava comigo, falava assim, olha, presente de Natal você sempre vai ter. Não é porque você passou ou não passou, mas passar de ano é sua obrigação. Então, o negócio era pesado lá em casa, né? Mas, de qualquer forma, era uma ideia e uma questão dela querer valorizar e dizer para mim de que a questão da autonomia era muito importante. E, na verdade, ela, sem grandes alaridos, me ensinou essa questão da autonomia. A palavra aqui é conhecer. Conhecer para poder identificar, conhecer para poder pensar a respeito do feminismo, conhecer para poder pensar melhor na nossa situação. A outra questão, que é a última, é da questão do encontro com as mulheres cientistas. Então, no nosso projeto, a gente promove encontro com as mulheres cientistas. Quando o PET me chamou, né, para a gente pensar um pouco a respeito da nossa história, eu confesso para vocês que eu tive um certo constrangimento, que parece um pouco pretensioso, né, a gente falar assim, vou falar da minha história. Mas aí depois eu me acalmei um pouquinho, porque a minha história, ela pode ser inspiradora, não é porque é minha, mas porque ela é história, né? E história é legal porque, vejam, eu sou a personificação, a materialização de um monte de possibilidades que existiam por aí. Do mesmo jeito que eu, vocês também, né? De escolhas que a gente fez, de escolhas que a gente não fez, de caminhos que podiam ser diferentes e não foram, de caminhos que a gente fez. Então, isso é legal. Então, a gente fica inspirado com as histórias dos outros, porque é isso. Porque a gente vê um monte de possibilidades, de alternativas, e a gente se identifica, ou não, com essas. Mas é legal. Por isso que os humanos gostam de histórias, né? E essa ideia do encontro com a mulher cientista vai justamente nessa direção. Da gente, de uma certa medida, poder oferecer para as meninas, poder pôr em contato com essas meninas da escola, outras histórias. Histórias de cientistas, histórias de mulheres que vivem de ciência, histórias de mulheres que estão nos seus laboratórios, histórias de mulheres que estudaram muito e que podem sim fazer ciência, trabalhar com ciências, dar excelentes pareceres, como a Manuela mesmo citou, sofrer algumas coisas em relação a esses pareceres, mas, de qualquer forma, está levando o seu caminho e tendo as suas histórias numa carreira que, de novo, não é uma carreira masculina, mas tem sido prioritariamente ocupada por homens. E porque ela é uma carreira que a gente pode alcançar e deve alcançar também. Para cá, eu trouxe não é uma palavra, uma frasezinha, né? Que é a gente precisa, né, buscar exemplo e inspiração, e a gente busca o tempo inteiro. Também nessa daqui eu fecho a minha fala, né, com o meu título, né, que eu disse assim, olha, para além de Evas e Marias, né, eu fui criada na igreja. Então, essa questão do religioso sempre foi muito forte para mim, embora depois de algum tempo eu tenha reorganizado algumas coisas para mim. Mas, de qualquer forma, apresentar também mulheres e outras fontes de inspiração, principalmente quando a gente vive numa cultura que é judaico-cristã, e que por isso tem mulheres, referências, Evas e Marias, é um avanço muito legal para as nossas meninas, né? Que a gente pode ser mais do que mãe, pode ser mãe, mas pode ser também não mãe, pode ser mais do que Eva, pode ser mais do que Marias, pode ser mais do que Joanas, pode ser mais do que qualquer coisa que a gente quiser. Então, nesse sentido, é que eu queria colocar a minha fala. E a nossa utopia é uma utopia engraçada, né? A nossa utopia em relação ao projeto, a nossa utopia em relação ao PET Talks, Mulheres que Inspiram, é que daqui a alguns anos esses projetos não existam. Aí você fala, puxa, professora, não gostou do projeto? Não gostou da iniciativa? Ah, não é isso. Porque uma medida do nosso sucesso vai ser que os nossos projetos não sejam mais necessários. A gente briga, a gente faz PET Talks e faz Rosa Choque para que as nossas netas, as nossas bisnetas cheguem daqui a um tempo e falem, pô, a avó fazia um projeto para incentivar meninas. E achem graça disso, porque não precise mais. Então, essa é a nossa utopia.
que daqui a alguns anos, o Pet Talks, né, dos netos dos petianos atuais, eles não façam mais mulheres que inspiram, mas faça pessoas que inspiram. Por quê? Porque a gente vai estar junto, vai estar trabalhando junto, homens e mulheres, meninos e meninas, pensando com tranquilidade nas suas carreiras, pensando com tranquilidade nas coisas que querem e não querem fazer, decidindo os papéis que querem ou não querem atuar, trabalhando juntos, convivendo juntos, se amando e se inspirando mutuamente o tempo inteiro. Muito obrigada.